Olá, meus irmãos! Sejam bem-vindos ao canal da Igreja Presbiteriana da Coama. Hoje daremos continuidade ao estudo da semana passada, cujo tema é Idolatria, derrubando os ídolos do lar. Na semana passada, o estudo foi mais teórico, mostrando a idolatria presente na queda de Adão e Eva, e hoje tentaremos ser mais práticos, aplicando os princípios aprendidos. É importante salientar que os conselhos aqui se aplicam não apenas aos casados ou ao contexto do casamento, mas também aos solteiros e às várias idades. Dito isso, leiamos a palavra de Deus em 1 Coríntios 10:14. Diz assim a Escritura Sagrada. Leiamos. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Vamos orar? Gracioso e bondoso Deus, nós suplicamos que o Senhor aplique em nós a Tua palavra e que o Senhor nos ensine, ó Deus Santo, quão terrível é a idolatria e nos dê graça para derrubarmos os ídolos do nosso coração. Essa é a nossa oração, nós a fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. O que significa fugir da idolatria? Simon Kissemaker nos auxilia nisso ensinando o que Paulo quis dizer ao ordenar aos coríntios a fugir da idolatria. Lembrando que os coríntios é o público primário dessa carta. Kissemaker diz o seguinte: ele, o apóstolo Paulo, está se dirigindo aos coríntios que dizem que são suficientemente fortes para resistir à tentação quando assistem às festas em templos pagãos. Paulo os ensina a fugir desse ambiente como um refugiado foge de condições externas que o ameaçam. E aí então ele fala para que fiquem tão longe quanto possível de templos pagãos e festas concomitantes celebradas em honra de seus deuses. O verbo fugir, queridos, no grego, é de onde surge a nossa palavra fuga. Inclusive o termo é parecido. É feugo, é a palavra no grego. E a ideia é literalmente de fugir de situações perigosas, é de uma fuga mesmo. É para trazer essa ideia de alguém que está fugindo do perigo de maneira urgente e apressada, para bem longe e em busca de refúgio. Isso nos lembra que a idolatria é algo terrível. Ela é pior do que o diabo, pois, como salientei no início, a Escritura nos ensina a resistir a Satanás, mas contra a idolatria nós só temos uma opção, é fugir. Há várias razões para nos distanciarmos da idolatria. Contudo, a maior dela é que ela nos distancia do objeto supremo de nossa adoração, o nosso Deus. Se ele é o maior bem de nossa alma, segue-se que a idolatria, que implica em adorar outra coisa ou pessoa no lugar do Deus verdadeiro, ela deve ser o ato mais asqueroso praticado por nós. Vimos na semana passada que a idolatria estava presente na queda da humanidade por meio dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Um resumo do que foi a idolatria foi identificado no pecado de Adão e Eva, e nós podemos ver essa idolatria identificada ali através dos seguintes pontos. Primeiro, eles deixaram de confiar em Deus para confiar em outro ser, Satanás. Segundo, eles se apegaram com fé nas palavras de outro, ignorando a palavra de Deus. Eles confiaram nas palavras de Satanás e abandonaram a palavra do Senhor. Terceiro, quiseram ser semelhantes a Deus. O pecado da idolatria dos nossos primeiros pais foi caracterizado pela busca por autonomia. Quarto, eles colocaram o seu prazer à frente da obediência de Deus. E viu Eva que a árvore era boa, agradável e desejável, comeu e deu ao seu marido, e ele comeu. O desejo e o prazer colocado à frente da obediência. Em quinto lugar, eles foram egoístas ao ponto de assassinarem toda a raça humana para satisfazer suas próprias vontades. E isso em detrimento da vontade de Deus. E sexto, eles se aliaram a Satanás e fugiram de Deus. O resultado da idolatria no Éden foi o recebimento do juízo da parte de Deus. Deus odeia a idolatria. Não é à toa que ele chama a idolatria de imoralidade, fornicação, prostituição e adultério. E a razão para todo esse ódio é simples. O próprio Deus declara lá em Isaías 45:5. Se você abrir sua Bíblia em Isaías 45:5, você lerá: o Senhor diz: eu sou o Senhor, este é meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem. Deus não negocia sua glória.
A idolatria é o pecado de tentar roubar a glória de Deus e entregar qualquer outra coisa ou pessoa. Isso é abominável. Por isso a ordem do Senhor é clara em Êxodo 20. Não terás outros deuses diante de mim. Ora, queridos, entendendo que a idolatria é assim abominável, e entendendo o quão perigosa ela é e quão terrível, e como ela traz terrível juízo sobre ela, aprendamos então a identificar os ídolos na nossa vida. Ok? Tendo todos esses princípios em mente, façamos uso deles para diagnosticarmos os ídolos da nossa vida e nos nossos lares. Então vamos organizar esses princípios da seguinte maneira. Existe alguma coisa na sua vida que ocupa o primeiro lugar de importância, confiança e devoção? É claro que talvez você dirá de cara, não. Mas permita-me ir mais a fundo. Em outras palavras, existe algo ou alguém que você confia a sua segurança, estabilidade e tranquilidade da sua vida? Algo que, caso você perdesse, a sua vida entraria em colapso absoluto e você perderia sua paz? Vou citar alguns exemplos. Se você é casado ou tem filhos, isso também vale para as demais relações familiares, ok? A sua estabilidade existencial gira em torno destas pessoas, dos seus familiares ou amigos? Se eles fossem tirados de você, sua vida perderia o sentido? Perceba, eu não estou dizendo que você deveria ter um comportamento estoico, não é isso. Isto é, um comportamento indiferente ao sofrimento. E que a ausência dessas coisas ou a perda delas não causa nenhum sofrimento. É claro que causa. Eu estou perguntando se a estabilidade de sua vida seria destruída com a ausência dessas coisas. Não apenas se você sofre em alguma medida. A sua felicidade e tranquilidade está em seu marido, ou na sua esposa, ou nos seus filhos, ou nos seus netos, ou nos seus pais, ou nos seus amigos? Quantas vezes você deixou de honrar a Deus pelo bem-estar destas pessoas? Quantas vezes você deixou de honrar a Deus pelo bem-estar de sua família? Muitas vezes até afirmando que faz determinadas coisas para honrar a Deus. Isto é, como se Deus fosse pedir para você contrariar a palavra dele mesmo, né? De maneira, eu vou dar um exemplo. Quantas vezes você se ausentou do santo ajuntamento, recusando a santa convocação, para fazer uma programação de família, dizendo, eu devo fazer isso para honrar minha família, porque Deus sente prazer. Quando na realidade Deus sentiria prazer se você honrasse a Ele com a sua família, adorando a Ele no santo ajuntamento, e não decidindo por conta própria anular ou deixar de lado o santo ajuntamento para seguir invenções da sua própria cabeça. Ora, queridos, se amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, e sobretudo em primeiro lugar, é um mandamento do Senhor, então o Senhor, a sua palavra não deveria vir primeiro? Não deveriam vir primeiro? Quantas desculpas você deu para não cumprir com os teus deveres devocionais em nome de teus familiares? Quantas vezes você deixou de obedecer a Deus para obedecer ou para satisfazer os teus próprios prazeres, ou os prazeres de teus filhos, ou de teu cônjuge, ou de teus amigos? Mas perceba bem, não foi isso que Adão fez? Ele não protegeu a sua esposa, antes satisfez o desejo pecaminoso dela e o dele mesmo. E não é verdade que muitas vezes temos feito o mesmo? E se Deus tirasse aqueles que nós amamos? Será que o nosso mundo ruiria? Permita-me agora uma aplicação mais específica para os solteiros. A sua paz e tranquilidade gira em torno da ideia de ter um marido ou uma família segundo a carne? A ideia de morrer solteiro é algo que te perturba e faz você sofrer? Quantas vezes você ignorou ou ignora a palavra de Deus para satisfazer os teus próprios desejos e as provocações de tua carne, porque você é solteiro?
Quantas vezes você retardou o casamento pelo simples fato de amar demasiadamente a vida de solteiro? Você ama tanto a sua casa, suas coisas, ao ponto de evitar com toda a força a ideia de dividir ou compartilhar a sua vida com outros. Agora, queridos, me permita uma aplicação não apenas aos solteiros, mas aos casados, a todas as classes na realidade e todos os estados civis. Permita uma aplicação que é bem mais genérica, no sentido que se aplica a todos mesmo. Muitas vezes o ídolo é o nosso próprio ego, o nosso próprio coração. Isso inclusive explica muitas brigas em nossas relações, muitas crises do nosso relacionamento, pois Tiago vai dizer isso lá em sua carta, no capítulo 4, a partir do versículo 1. Tiago 4:1 diz: de onde procede guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes. Matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Ora, queridos, nós chamamos isso de egolatria, ou culto ao eu. Algo que aconteceu com Adão e Eva. Eles colocaram toda a raça humana em perigo. Eles colocaram toda a raça humana em pecado, movidos pelo desejo de serem iguais a Deus e para satisfazerem a própria cobiça dos seus próprios corações. Isso foi egoísmo ou egolatria. Não é sem motivo que o Catecismo Maior de Westminster considera isso como quebra do primeiro mandamento. Você está lembrado que o primeiro mandamento ordena não termos outros deuses diante do Senhor. Então, o Catecismo Maior de Westminster, na resposta à pergunta de número 105, diz que esse mandamento, o primeiro mandamento, proíbe o amor de si mesmo, o buscar os próprios interesses e todas as outras disposições desequilibradas e exageradas da nossa mente. A vontade ou paixão por outras coisas, defraudando Deus no todo ou em parte. Ora, irmãos, vivemos numa época de amores desordenados por si mesmos. É claro que é necessário um certo amor por si. A Escritura reconhece que isso existe quando nos ordena amar o próximo como a nós mesmos. Mas a Escritura não nos ordena esse amor próprio. Ela reconhece que ele já existe. Isto porque nossa tendência é abusar desse amor próprio. Por isso a Escritura frequentemente traz terríveis alertas aos soberbos, altivos, orgulhosos, jactanciosos, pois todos esses são caracterizados por se amarem fora da medida. São cultuadores do ego, narcisistas, idólatras de si mesmos. Joel Bick mostra esse caráter idólatra do orgulho ao dizer: como o pecado, o orgulho é singular. Muitos pecados nos afastam de Deus. Mas o orgulho é um ataque direto contra Deus. Eleva o nosso coração acima de Deus e contra Ele. O orgulho procura destronar a Deus e entronizar a si mesmo. Não é sem motivo que a Escritura afirma que Deus resiste aos soberbos e dá graças aos humildes, e mais, que Deus manifestará juízos contra os soberbos, contra os altivos. Assim diz o Senhor em Isaías 2, versículo 12. Isaías 2, versículo 12 diz o seguinte: porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. A idolatria, queridos, é terrível. Ela busca autossatisfação, autoadoração o tempo todo. Uma forma de identificá-la é indagar por que você faz o que você faz, qual é o fim último daquilo que você faz. E não seja apressado em responder. Pondere no seu dia a dia, a sua prática dirá. Por exemplo, se você quer casar, por que você quer casar? Seria para ser feliz? Ou para fazer outro feliz? Ou melhor, para viver ainda mais livremente para a glória de Deus, no cuidado do outro? Não me pega de surpresa porque tantos casamentos acabam rapidamente. Pessoas casam por egolatria. E aí, quando o seu ídolo é quebrado, o relacionamento não se segura. Porque o relacionamento, para
perpetuar, para estar unido, para ser mantido, depende da graça do Senhor e da adoração ao Deus verdadeiro. Outra coisa, por que você briga tanto com seus filhos? Ou com sua esposa, ou com seu esposo? É por causa dos seus interesses mesquinhos? É porque eles não estão no cabresto o tempo todo fazendo tudo o que você quer? Se for por isso, você é ególatra. Só ir em casa o tempo todo é por causa da lei de Deus sendo desonrada ou por causa de teus motivos mesquinhos que se chateiam facilmente porque as coisas não estão do seu jeito? O seu lar, ou no seu lar, quem é o soberano, o grande rei? É você ou o Deus soberano? E quanto a você que é solteiro? Você vive governado pela lei de Deus ou pelas leis do seu próprio coração? Por que você é tão rebelde em casa, caso você more com seus pais? Por que você é tão rebelde na igreja ou na sociedade? Não será porque você vive à procura de autonomia o tempo todo? Não será porque você se julga dono de si mesmo? Não será por causa de sua egolatria, do seu egoísmo? O ególatra deseja destronar Deus e ser adorado no lugar dele. E mais, ele deseja que o próprio Deus lhe seja servo. Ele deseja que Deus lhe sirva. Isso é abominável. Ora, queridos, outros ídolos comuns aparecem no nosso dia a dia, mas o que esses outros ídolos têm em comum é que acabam servindo esse ídolo maior, o próprio ego, a semelhança de Adão lá no Éden. O desejo de ser Deus fez com que ele servisse a Satanás, por exemplo, um outro ídolo. Assim, o ególatra, para manter a adoração de si mesmo, se utiliza de vários ídolos servos, de vários porte-ídolos. Para o ególatra são as coisas que ele possui ou que ele deseja possuir, que servirão aos seus desejos mesquinhos. Não é sem motivo que o dinheiro acaba sendo um grande problema. A razão é que ele se torna um meio para o idólatra depositar sua confiança e arrogância. Nesse sentido, a Escritura diz que não se pode servir a dois senhores. Não se pode servir nem a Deus e às riquezas ao mesmo tempo. Apenas um sairá adorado. Em outro momento, a Escritura afirma que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Em outro, diz que a avareza, isto é, o amor desordenado pelo dinheiro, é chamado de idolatria. E, de fato, é idolatria. Você já deve ter ouvido a história do jovem rico e sabe que, embora ele fosse um cumpridor, um grande cumpridor da lei, ele não conseguiu abrir mão de sua riqueza para servir ao Senhor. O dinheiro dele era um grande ídolo para ele. E o seu dinheiro é um grande ídolo para você? O que é um grande ídolo para você? Uma série de outras coisas, ruins ou boas, podem se tornar ídolos. E claro, quando coisas boas se tornam ídolos, elas se tornam ruins. Faça um teste na sua casa. Quais coisas poderiam ou podem ser um ídolo? Quais coisas são ídolos em potencial? Ou mesmo, quais são os ídolos que você já tem? Pode ser qualquer coisa. Vamos lá, mais um exemplo. Pode ser sua inteligência. Na época de redes sociais, vemos muitas vítimas desse mal. Uma versão moderna da Feira das Vaidades. Pessoas exibindo seus dons e talentos não para a glória de Deus, o que seria legítimo, mas para a autopromoção, em busca de elogios, afagos e devoções. Mas enfim, qual é o seu ídolo? Faça um teste. Permita-lhe dar alguns critérios para você analisar. O crivo é: essa coisa, animal, objeto ou mesmo pessoa, serve como fundamento para a sua felicidade? Você consegue viver sem essas coisas ou pessoas? Estas coisas levam você a pecar contra Deus? Você ama tanto essas coisas que até peca contra Deus para mantê-las? Você tem mais prazer nestas coisas do que em Deus? Sua segurança, sucesso e felicidade depende dessas coisas? Isso ocupa o lugar de Deus na sua vida? Ou Deus está no topo? A sua prática revela o que em relação a isso? Um outro crivo eu extraio de uma frase que uma vez eu vi atribuída a Oliver Cromwell, quando ele diz que idolatria é tudo aquilo que esfria o nosso amor por Cristo. É uma definição bem simples e sucinta,
mas bem oportuna. O que tem esfriado sua devoção a Cristo? Bem, isso que tem esfriado sua devoção a Cristo pode muito bem ser um ídolo. Esses ídolos têm várias formas. E eu concluo esse ponto citando Elise Fitzpatrick, que explica bem como ídolos podem ser qualquer coisa. Assim diz ela em sua obra Ídolos do Coração. Os ídolos não são apenas estátuas de pedra. São amores, pensamentos, desejos, anseios e expectativas que adoramos em lugar do Deus verdadeiro. São as coisas nas quais investimos nossa identidade. São aquilo em que confiamos. Os ídolos nos levam a desconsiderar nosso Pai Celestial em busca daquilo que imaginamos precisar. Nossos ídolos são nossos amores distorcidos. Tudo o que amamos mais do que amamos a Deus. As coisas em que confiamos para a nossa justificação, para nos tornarmos aceitáveis. Uma vez, queridos, que conseguimos então identificar os ídolos em nossa vida, é necessário derrubá-los. Escute bem o que eu vou dizer. Ou você derruba os ídolos do seu coração, ou eles derrubarão você. Todos que ignoraram essa verdade pereceram. A ordem do Senhor para o seu povo sempre foi muito enfática. Não tenhais outros deuses diante de mim. O povo de Deus desconsiderou isso e as consequências foram trágicas. Considere, por exemplo, Salomão, o homem mais sábio depois de Cristo que já pisou nessa terra. Ele se tornou um insensato, louco, porque cedeu à idolatria de suas esposas. Israel e Judá caíram por se entregar à idolatria. Aprendamos, queridos, Deus não cede sua glória a mais ninguém. Ele é, por natureza, o exemplo máximo do que é o viver o solo e deu glória. Ele é o único ser nesse universo que tem o direito de exigir glória a si mesmo. Eu e você não temos esse direito. Nós não temos outra opção senão reconhecê-lo como soberano e como o único Deus na nossa vida. Então é nosso dever buscá-lo em primeiro lugar. E é nosso dever fugirmos da idolatria. Esta é a ordem, este é o padrão. E mais, queridos, Deus odeia a idolatria. E você, como alguém que foi resgatado para amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia, não pode querer nada menos que fugir e livrar-se da idolatria. Cristo disse que aquele que o ama, ama os seus mandamentos, e Ele mesmo ordenou amar a Deus acima de tudo e adorar somente a Ele. Logo, se você foi alcançado por Cristo, a sua decisão em relação à idolatria é de ódio e de fuga. Dito isso, queridos, eu concluo esse estudo apontando algumas dicas para derrubar os ídolos do nosso coração. Primeira dica: reconheça que você é um idólatra. Reconheça que você está curvado diante de vários ídolos que têm escravizado você, que têm lhe conduzido em caminhos tortuosos, que têm afastado você da adoração verdadeira ao Deus verdadeiro. Reconheça que seu coração é uma fábrica de ídolos. Você não será devidamente tratado, nós não seremos devidamente tratados, a menos que reconheçamos nossas enfermidades e a menos que reconheçamos as nossas iniquidades. Reconhecer o pecado é o primeiro passo para tratá-lo. Segunda dica: arrependa-se de sua idolatria. O reconhecimento genuíno é acompanhado por uma santa tristeza, uma santa confissão, um abandono do pecado. Nós continuaremos a nos alimentarmos do pecado da idolatria, a menos que ela se torne amarga como o fel para nós. Por isso, queridos, se entristeça, confesse, abandone e odeie a idolatria. Isso nos leva a um terceiro ponto: refugie-se em Cristo. Somente Cristo pode nos libertar de nossos ídolos. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Só Cristo é o caminho livre da idolatria até o Pai. Idolatria tem a ver com confiança plena em algo. E Cristo nos chama a confiarmos plenamente nele. Ele nos diz: negue-se o homem a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Somos chamados a nos gloriarmos na cruz de Cristo, pois ela mostra o fim do nosso orgulho, da nossa egolatria e de toda a nossa idolatria. A cruz era o preço a ser pago por idólatras e ególatras como eu e como você. Na cruz do Calvário, isto é, sob um madeiro, novamente diante de uma árvore representada por uma árvore, o fruto de uma árvore, o pecado entrou no mundo. Pelo pedaço de uma árvore, por um madeiro, a salvação também foi consumada neste mundo.
Novamente, diante da árvore representada naquele terrível madeiro, nossa idolatria foi tratada. Ali no Monte das Caveiras, percebemos como todo ídolo é vão e tolo. Ali estava a nossa vergonha, mas também ali estava a nossa maior glória. Por isso, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor e na sua cruz. A cruz de Cristo é um antídoto para a nossa idolatria, porque ela nos mostra que nós não temos nada do que nos gloriar de nós mesmos, mas a nossa glória está no Senhor. Eu e você somos idólatras e ególatras, mas em Cristo somente, somos libertados de nossos ídolos. Então fuja da idolatria, mas corra com toda a velocidade para Cristo. Jogue-se em seus braços, deposite nele sua confiança, descanse absolutamente nele. E ao fazer isso, você tem a promessa que está lá no Salmo 2, versículo 12. Bem-aventurados todos que nele se refugiam. Quarto passo, em Cristo. Continue batalhando contra a idolatria, fazendo isso desejando e buscando a Deus como seu bem supremo e absoluto. Não permita que nada nesse mundo seja mais agradável do que teu Senhor. Faça como o salmista no Salmo 42 e diga: como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Que Ele, apenas Ele, seja o teu maior aprazimento. Pois quando todas as demais coisas te faltarem, você continuará satisfeito se Ele for o teu maior aprazimento. Apesar de todas as desventuras que possam ocorrer na nossa vida, nós estaremos satisfeitos, mesmo em lágrimas, se nele, apenas nele, tiver todo o nosso prazer. Que Ele seja suficiente para você. E assim que possamos aprender a dizer, como Davi: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, eu não preciso de mais nada. Em Cristo Jesus, labute contra a idolatria também, depositando sua confiança em Deus apenas, e não nas tuas próprias forças. Confie no Deus Pai, no Deus Filho, no Deus Espírito Santo. Deposite a sua confiança na Trindade Santíssima. A ordem da Escritura é clara. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Jeremias 17:5 ainda diz: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Mas Jeremias 17:7 afirma: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ora, queridos, troque sua confiança em teu conhecimento, emprego, família, amigos, casa e todo o resto, para depositar toda a sua confiança no Senhor. Mas para isso é necessário que você compreenda que você nada é e nada tem. Mas como diz o Salmo 24, versículo 1, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que neles habitam. Então se arrependa de sua idolatria e reconheça que só o Senhor é Deus e confia nele e nele apenas. Ao reconhecer isso, um último e importante passo em Cristo Jesus que você deve dar contra a idolatria é que você enfrente a idolatria adorando e servindo ao Deus vivo e verdadeiro. Não permita que nada interfira em sua adoração ao Senhor, quer seja ela particular ou pública. Reconheça que dele, por meio dele, para ele é a glória para todo sempre. Há um exemplo interessante na Escritura e eu vou concluir com esse exemplo. É o de Asaf no Salmo 73. Por um momento ele ficou cego e afastou seu contentamento em Deus apenas. E ele queria o deleite e o prazer das coisas dessa vida, imaginando que isso poderia suprir o vazio existencial de sua alma. Graças a Deus a história de Asaf termina bem. Abra lá o Salmo 73. Nós veremos que sua egolatria foi tratada e a evidência disso estava no fato de que quando ele entendeu a sua real situação, quando ele entendeu que só a Deus deve ser dada a glória e que só o Senhor lhe era suficiente, ele entendeu isso louvando ao Senhor, adorando. A adoração é um golpe fatal. A adoração ao Deus verdadeiro é um golpe fatal à falsa adoração aos ídolos. Então perceba, abra sua Bíblia lá no Salmo 73 e leiamos a partir do verso 21 e então concluiremos esse estudo.
Salmo 73, a partir do verso 21, assim diz Asaf: quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os teus feitos. Amém. Que o Senhor nosso Deus nos conceda a graça, queridos irmãos, de vencermos pelo Evangelho e fiados em Cristo Jesus os ídolos do nosso coração, para que possamos derrubar todos os altares desses ídolos. Enfim, que aprendamos a fugir da idolatria e aprendamos a nos refugiar em Cristo Jesus. A Ele a glória, para todo sempre. Amém. Vamos orar? Gracioso e bondoso Deus, nos ensina a vivermos essas verdades e a honrarmos o Teu nome para o louvor da Tua glória. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, está encerrado. Só lembrando que domingo às 17 horas nós teremos Santa Ceia, tá bom? E aqueles que não estão no grupo de risco estão convocados, né? Como aprendemos no último sermão de domingo, o grande rei nos convida a participarmos das bodas do seu filho. Então, não falte. Lembrando que esse convite é também uma convocação, não minha, não da Igreja Presbiteriana da Coama, mas uma convocação do próprio Deus. Que Deus nos abençoe e até domingo, onde também teremos Santa Ceia. Até mais, pessoal.